Bom dia, Rodinei. Bom dia, Felipe. Gente, hoje eu queria avisar para vocês que eu vou publicar o link de envio da tarefa de diagramas elétricos ainda hoje, tá? Essa tarefa provavelmente vai ser para ser entregue na semana que vem, ainda não decidi se quarta ou sexta-feira, provavelmente na sexta-feira, para dar tempo de eu entregar mais algumas notas para vocês antes. E também eu queria saber se vocês têm alguma dúvida a respeito do desenho de diagramas no AutoCAD, tá? Eu vou passar aqui na aula de hoje quais são os diagramas elétricos que vocês vão começar a desenhar e eu vou fazer com vocês um exemplo do primeiro diagrama, aquele que foi apresentado ao final da videoaula de diagramas elétricos, para que vocês possam visualizar, né, algumas formas de execução de comandos no AutoCAD. Tá claro? Eu vi que nas duas últimas aulas não ficou muito legal esse negócio de deixar para que vocês tivessem as dúvidas primeiro. Eu acredito que às vezes vocês têm algumas dúvidas que nem saibam que têm. Tá? Então, por isso que eu vou mostrar aqui alguns procedimentos hoje. Eu queria saber quem que já assistiu às aulas de introdução ao AutoCAD e de diagramas elétricos. O Felipe eu sei que ele já comentou nas aulas anteriores, mas eu queria saber dos outros dois, das outras pessoas que estão presentes. O Rodinei também. Bom dia. Mais alguém? Ou ainda não assistiram às aulas? Ah, tem que correr, Beatriz. Então, vamos ver se assiste. Eu prefiro que assista, né? A aula de hoje vai ser mais para apresentar os procedimentos. Então, se quiserem assistir a aula, assistam a um vídeo só agora, tá? Enquanto eu vou organizar aqui o link da tarefa, tá? Sim, é esse mesmo. Tá um pouco atrasado, tá? No download do AutoCAD. Já era para ter feito o download de preferência até semana passada, tá? Mas é esse mesmo, tá? Então, que bom que já está com o programa instalado. Bom, aproveitando esse comentário aí da Beatriz, mais alguém está com problema na hora de fazer o download e instalação do AutoCAD? Todo mundo está com o AutoCAD já instalado, que é importante que a essa altura do semestre vocês já estejam com o AutoCAD devidamente instalado, tá? Essa parte de bloco eu vou explicar hoje, Rodinei. Até é um dos motivos que eu estou querendo fazer os procedimentos na aula de hoje. Eu vou ensinar vocês a fazerem os blocos, tá?
E quanto a download, né, para quando chegar a hora de utilizar uma quantidade de blocos que vai ficar muito demorado de nós fazermos todos os blocos, que seria a hora do projeto elétrico, né? Nessa hora, eu vou disponibilizar os blocos para que vocês façam o download direto do Moodle. Tá? Eu já vou dar os blocos prontos. Ah, mas conseguiu resolver, Kelly? Agora tá tudo certo? Ah, então ainda não. Tá. Ah, recomendação, tá? Para quem não quer que o seu computador, né, demande muito esforço computacional, quer gerenciar melhor um pouco o desempenho do computador, baixem a versão mais antiga possível que tem disponível no site, tá? Porque o AutoCAD é um programa pesado e software de desenho e de edição, né, software de design em geral, são softwares pesados, tá? Então, tentem baixar versões mais antigas para que vocês não deixem de trabalhar, mas que não, mas que tenham uma configuração e um tamanho mais compatível com o computador de vocês, tá? Com as configurações dos seus computadores. Bom, gente, então para lembrar vocês, né, eu vou mostrar a tela aqui, tá? Quem estiver assistindo a videoaula, eu vou pedir para interromper, tá? O vídeo, para que prestem atenção nesse momento no que nas instruções que estão sendo exibidas na tela, tá? Relembrando, né, para quem chegou mais tarde, quais são as videoaulas que vocês têm que assistir. As duas videoaulas de introdução ao AutoCAD, tá? Já é outro dever que vocês têm que ter feito.
já ter o AutoCAD instalado nos computadores de vocês. Na verdade, já era para ter na semana passada, tá? Que foi o objeto de estudo das 2 últimas aulas. E também junto com conteúdo de escalas e cotagem, e também a parte referente a diagramas elétricos, tá? Vocês têm que assistir também a aula referente a diagramas elétricos, porque nós vamos utilizar as atividades dessa aula para fazer os desenhos no AutoCAD, os nossos primeiros desenhos. Bom, então, como vocês podem observar, eu já disponibilizei para vocês o link de entrega da tarefa referente à parte de diagramas elétricos. Então, vocês vão entregar a tarefa de diagramas elétricos e vão enviar arquivos DWG e PDF, tá? Então, vocês vão enviar 2 arquivos, bastante atenção nessa parte, que são os arquivos de desenho e o arquivo com a impressão do desenho, o PDF gerado da impressão do desenho. Tá? Então, vocês vão enviar 2 arquivos, o arquivo DWG, que é o arquivo que vocês utilizaram para fazer o desenho no AutoCAD, e o PDF, que contém a impressão do desenho. Vocês vão enviar esses 2 arquivos até às 11h59 do dia 2 de abril, ou seja, da próxima sexta-feira, sem ser essa a outra, e vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer os desenhos dos diagramas unifilar, trifilar, de partida direta do motor de indução trifásico, do unifilar do arranjo de proteção e do esquema de montagem do circuito eletrônico dado no arquivo do slide da aula 8, tá? Onde que está esse arquivo do enunciado da questão? Aqui nas anotações de aula tem a pastinha chamada aulas e aqui na aula 8 nós vamos acessar o arquivo que contém os dados do enunciado, tá? Essa aula 8, ela é toda sobre AutoCAD e diagramas elétricos, tá? Então, todas as instruções referentes à parte de diagramas elétricos está ilustrada aqui, tá? Então, o esquema de montagem eletrônica ele não tem, e vocês vão fazer só esses 2 diagramas, tá? O unifilar e trifilar da partida do motor de indução trifásico. Esse esquema de montagem é chamado de partida direta, esse diagrama é chamado de diagrama de partida direta do motor de indução trifásico. Aqui à direita está representado o unifilar, enquanto que à esquerda está representado o trifilar. Tá? Lá no vídeo está explicado qual que é a diferença de uma representação para outra, apesar dos 2 diagramas representarem o mesmo sistema. Tá? E aqui eu tenho a representação de um diagrama unifilar de arranjo de barra dupla, de arranjo de subestação. Esse arranjo é chamado de barra dupla 4 chaves, tá? Aliás, é um arranjo de barra simples, desculpa, não é barra dupla, tá? E ele tem essa representação aqui, tá? Então, vocês vão ter que fazer os desenhos desse diagrama e desse outro diagrama, tá? É isso que vocês vão fazer de atividade, tá? Como que vocês vão fazer esses desenhos? Já vou passar para vocês, só um instante. Só vou fazer uma correção aqui no nosso enunciado, que eu coloquei um diagrama a mais que não está disponível na aula.
Gente, até aí alguma dúvida? Bom, então seguindo adiante, tá? Nós vamos passar aqui para a parte do AutoCAD, né? Para quem não utilizou o AutoCAD ainda, eu vou pedir depois para que acompanhem as videoaulas de introdução ao AutoCAD, que lá vai mostrar como que vocês vão acessar o programa pela primeira vez, tá? Eu não vou repetir os passos aqui, eu já fiz isso nas duas últimas aulas síncronas. Bom, e também naquela videoaula. Então, eu já vou abrir direto, eu já deixei aqui o arquivo aberto direto, né, um novo arquivo de desenho. E, em primeiro lugar, o que que nós vamos fazer quando a gente abre um arquivo de desenho no AutoCAD? Nós vamos configurar as unidades de desenho. Tá? Como nós vamos trabalhar com diagramas, e a nossa unidade de desenho, ela está em milímetros, que é a unidade padrão do AutoCAD para unidades internacionais, então, num primeiro momento, nós não precisamos configurar nada, tá? Eu só dei o comando units aqui, por quê? Só para que vocês tenham o hábito, né? É uma questão mais educativa. Só para que vocês tenham o hábito de sempre olhar as unidades do desenho e configurar, se necessário, para aquele tipo de desenho que vocês forem trabalhar. Tá? Esse é um hábito que ele vai ser muito útil, principalmente para os conteúdos que vêm depois da parte de diagramas, tá? Que são os conteúdos de desenho arquitetônico e o conteúdo de desenho para projetos de instalações elétricas. Tá? Bom, então, por que que nós não precisamos configurar as unidades de desenho quando nós trabalhamos com diagramas? Porque o diagrama, ele não visa representar um desenho através das suas medidas, ele visa representar um sistema, tá? Sem se preocupar com as medidas. O objetivo principal do diagrama é representar os elementos do sistema, as partes componentes, as conexões e como que o sistema se encontra organizado. Tá certo? Então, esse é o objetivo principal do diagrama. Então, por esse motivo, eu não preciso me preocupar tanto em configurar as unidades de medida. Eu posso deixar em milímetros e depois, na hora de imprimir, eu posso imprimir do tamanho, eu posso configurar o tamanho do desenho para o tamanho que for mais conveniente para a impressão, tá? Então, eu vou deixar em milímetros por essas razões. Como que eu começo a desenhar um objeto no AutoCAD? Tá? Eu vou fazer o exemplo aqui na aula de hoje para o diagrama trifilar do motor de indução. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Tá? Em primeiro lugar, é importante a gente organizar os dados do desenho. Né? Então, eu tenho como informação do meu desenho essa figura do diagrama trifilar, é esse desenho que eu vou ter que fazer, que está sendo exibido na tela no momento. E um outro dado importante que nós temos que saber na hora de organizar o desenho é esse dado aqui, ó. Eu vou clicar no link da tarefa de diagramas elétricos e vocês podem observar que tem também, ó, um arquivo JPG com que informação? Essa informação aqui eu vou ter como que as layers do desenho estão organizadas. O que são as layers do AutoCAD? Tá? As layers são categorias, são etiquetas de classificação de partes do desenho ou de elementos do desenho. Tá? Então, o que eu tenho aqui nas minhas layers? Eu tenho uma organização
de categoria, eu tenho uma classificação de elementos do desenho, tá? E essa classificação ela pode ser feita por critérios variados. Que critérios são esses? Eu posso classificar os desenhos através de propriedades dos seus elementos, por exemplo, através do tipo de linha que o elemento de desenho utiliza, através da espessura de linha que o elemento de desenho utiliza. Essa forma de classificação ela é muito utilizada por arquitetos, tá? Que costumam organizar os seus desenhos através das características de cada elemento do desenho. Mas também existe uma forma muito mais prática, e eu gosto mais de trabalhar com essa forma, que eu acho que faz você compreender o seu projeto de uma forma melhor e também organizar. Acho que questão de organização, pelo menos para mim, funciona melhor. Pode ser que para outras pessoas não funcione tão bem. E que normalmente os alunos gostam, né, dessa forma de organização. É a questão, você organizar o desenho através da função dos elementos do desenho. Por exemplo, como nós podemos observar na tela aqui. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da figura para que vocês possam entender melhor. Eu criei uma categoria para fios fase, para alocar todos os fios fase do diagrama desenhados, uma categoria para alocar o motor desenhado no diagrama, e aqui em cada coluna, eu não sei se vocês já observaram, mas eu tenho também os dados das configurações de cada layer, né? Eu vou configurar os elementos pertencentes a essa categoria por padrão, com determinada espessura de linha, nesse campo aqui, line weight, e no line type, né, eu vou configurar o tipo de linha que está sendo representado para os elementos daquela categoria, tá? Eu vou alocar cores para poder identificar de forma mais simples no meu ambiente model, né? O que é o ambiente model do AutoCAD? É o ambiente que eu vou executar o desenho, tá? Então, eu vou alocar de forma mais simples, eu vou colocar cores para poder identificar de forma imediata quais são os elementos de desenho, de cada categoria, para poder identificar de forma mais imediata cada categoria de desenho. Para quê? Para facilitar a visualização ou o trancamento de alguns elementos, tá? O trancamento eu realizo quando? Eu realizo o trancamento dos elementos para poder, por exemplo, apagar desenhos, elementos de desenho que estão próximos de um elemento de determinada categoria que eu não quero apagar. Então, é interessante a gente trancar a layer para que a gente não perca a informação do desenho. Outros elementos interessantes são o elemento congelar, que eu desligo a visualização de uma layer, tanto na área de impressão, que é o modo layout, que é onde eu faço as configurações de impressão, quanto no ambiente model, tá? E também tem a layer de desligar ou ligar a visualização, que é representada pelo símbolo da lâmpada. E aqui eu vou desabilitar a visualização no ambiente model, tá? Eu posso limitar a impressão de alguns elementos aqui na aba Plot, clicando nesses links de impressora, tá? E tem uma série, e tudo isso são campos das categorias de desenho, né, que eu posso alterar. E eu vou alterar conforme aquilo que eu desejo imprimir, aquilo que eu desejo exibir no meu desenho, tá? Então, eu vou criar categorias de organização do meu desenho para tornar o desenho mais organizado, tá? Essa organização do desenho por categorias, ela vai ser muito útil para os desenhos de construção civil, tá? Um desenho arquitetônico bem organizado, ele facilita e muito a vida do projetista do projeto complementar, para que ele possa desabilitar a visualização de alguns elementos e destacar os elementos daquele projeto complementar na hora que ele for representar o desenho de projeto,
Gente, até aí alguma dúvida? Bom, então, ó, duas coisas que vocês sempre têm que fazer quando organizam e começam um desenho, né? Quando começam um desenho, na verdade. Então, qual que é a primeira coisa? Configurar as unidades. Já fizemos isso. Agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão configurar as layers, né? As etiquetas de classificação dos elementos de desenho. Bom, então, para poder criar layers do desenho, vocês vão aqui no Ribbon, na aba Layer, no botão Layer, na seção da Layer, né? Aqui eu tenho todos os comandos, eu tenho vários comandos de Layer, e eu vou selecionar a opção Layer Properties. Aí aqui vai abrir aquela janela que foi representada na minha fotinho, que está em anexo no enunciado da tarefa do diagrama. Eu vou mostrar um pouquinho, antes de criar as categorias, mostrar um pouquinho aqui do Ribbon, da Layer, tá? Eu tenho uma série de comandos para desabilitar a visualização de todas as categorias, para congelar, para... enfim, tá? Eu tenho uma série de comandos nesse sentido, né? Que corresponde a esses botões aqui que eu estou arrastando o mouse por cima. Mas é super importante também que vocês saibam usar essa lista aqui, ó, do Combo Box. Por padrão, o AutoCAD sempre vem com a Layer 0, tá? E toda layer que for criada vai ser exibida nessa lista. E para que vocês ativem uma layer, vocês vão sem selecionar nenhum elemento do desenho, vocês vão selecionar a layer que vocês querem deixar ativa no momento, e aí todos os elementos que vocês forem desenhar, vocês vão incluir automaticamente naquela layer que está aparecendo aqui no Combo Box no momento. Tá claro? Bom, então aqui eu vou criar as layers, eu só vou deixar... Eu vou minimizar aqui o AutoCAD para facilitar a minha vida. Só quero deixar a janela aqui para eu ter acesso à informação. Ó, como que eu criei a layer, tá? Deixa eu apagar essa para que vocês vejam de novo. Eu cliquei aqui, ó, nesse botãozinho, New Layer. Eu posso apertar Alt mais N, ou eu posso clicar nesse botãozinho que contém as camadas com uma bolinha em laranja. Aqui eu crio a nova layer. Aí eu vou nomear a nova layer. Eu vou colocar como a layer fase. As cores vocês não precisam seguir as cores que estão indicadas aqui na figura, tá? Vocês podem colocar qualquer cor, a escolha é livre. Eu só coloquei essas aqui porque elas estão diferentes umas das outras, tá? Isso é o que importa. Na hora de organizar um desenho, tentem colocar uma cor para cada layer, de preferência, tá? Então, aqui eu vou criar uma layer. Eu vou manter o tipo de linha contínua e depois eu vou fazer as configurações também das espessuras de linha. Espessura de linha eu gostaria que vocês seguissem essa configuração aqui, tá? Porque é importante que vocês observem as diferentes espessuras de linha na impressão do desenho, tá? Na hora quando eu for ensinar a impressão do desenho, a plotagem, é importante que vocês saibam fazer a configuração, diferenciar
as espessuras de linha de cada layer, tá? Bom, então eu criei aqui layer fase, motor, que mais? Neutro. Aqui o melhor é deixar sem acento os nomes, tá? E sem cedilha, essas coisas para facilitar. Agora eu vou criar as layers do diagrama de subestação. Uma prática boa é sempre colocar uma layer de texto separada, tá? Ó, aqui algumas cores eu já mudei, tá? Não tem problema. Bom, então eu configurei aqui as cores das minhas layers, agora eu vou configurar o tipo de linha, tá? E o tipo de linha. O único tipo de linha que eu vou ter que mudar, segundo a guia, aqui do enunciado da questão, é a linha do motor. O motor contém linha tracejada. Então, eu vou selecionar aqui, ó, o que eu fiz? Eu selecionei o tipo de linha. Aí aqui, eu não sei se vocês já observaram, existe um botão chamado Load. Por quê? Porque, por padrão, o AutoCAD ele só vem com o tipo de linha contínua carregado, tá? Então, aqui na opção Load, eu posso carregar vários tipos de linhas, ó, tracejada, trace ponto, tá? Eu sempre dou preferência para usar os tipos de linha que contêm os nomes propriamente ditos, tá? Apesar de ter uma série de tipos de linha, que são tracejadas, são trace ponto, tá? E o que varia de uma linha para outra? Varia o tipo do traçado e varia também a escala do traçado, tá? É importante destacar isso, varia o espaçamento entre os elementos, tá? Então varia tudo isso. Quando eu tenho os tipos propriamente ditos, tá? Em inglês, o tracejado é o dashed. Ó, e como não tem aqui, ó, ponto 5x e 2x, o que isso significa? Significa que esse dashed aqui, ele não está em escala, tá? A escala dele é a escala natural. E eu vou ter essa linha tracejada aqui do exemplo em escala natural, tá? Dash dot, trace ponto propriamente dito, tá? Eu sempre dou preferência para carregar os tipos de linha, para utilizar os tipos de linha com seus nomes propriamente ditos, tá? Que eu já sei que eles têm fator de escala 1 e eles têm um espaçamento entre os traçados razoável, tá? Então, aí eu já carreguei aqui o dash, se eu quiser já aproveitar para carregar o dash dot, porque vai que eu use numa outra parte do desenho. Então, eu já vou carregar aqui. Fazer o mesmo com a linha pontilhada. Então, aqui, alunos, é importante destacar uma coisa. Tracejado não é pontilhado, ó. Vocês podem ver, se fosse a mesma coisa, não teria esses dois tipos de linha diferentes, tá?
Bom, então aqui eu vou deixar o tracejado selecionado e agora eu vou configurar as espessuras. As espessuras eu vou clicar aqui ó, no Line Weight e eu vou selecionar a espessura em milímetros do meu tipo de linha desejado. No caso do fio fase eu quero 18 milímetros, 0,18 milímetros. No caso do motor eu já quero uma espessura de linha um pouquinho maior. O neutro eu vou deixar com a mesma espessura do fase. As proteções eu quero destacar um pouquinho a visualização das proteções em relação aos condutores, então vou aumentar um pouquinho a espessura. O terra. Manter a mesma espessura dos demais condutores. E os outros elementos, tá? O barramento eu vou aumentar um pouquinho a espessura. Conjunto trafo gerador também. E o texto eu vou deixar o tamanho padrão de linhas. Tá claro? Até aí tudo bem? Gente, tudo que a gente fez até agora foi só para organizar o arquivo de desenho. Agora a gente vai começar o desenho propriamente dito, tá? Para a gente começar o desenho propriamente dito, então, por onde que nós vamos começar? Deixa eu maximizar aqui a nossa tela. Nós vamos começar ativando a layer que a gente quer iniciar o desenho. Eu vou começar pelos condutores fase. Então, eu já vou deixar essa layer selecionada. Existem duas estratégias interessantes para a gente fazer o desenho. Se a gente já preparou as layers antes, a gente já pode fazer o desenho ativando as layers que a gente deseja incluir os elementos desenhados. Ou ainda, a gente pode fazer o desenho todo na layer 0 e só depois ir alocando os elementos para cada layer. Eu vou seguir aqui a primeira opção, já vou salvar aqui o meu arquivo de desenho para evitar problemas. Isso é um hábito também bem interessante que vocês têm que ter. Salvem tudo que você, o arquivo de vocês de forma recorrente, tá? Salvem várias vezes. Aqui eu vou selecionar o nome do arquivo. Aqui a versão do AutoCAD que vocês podem salvar o arquivo pode ser qualquer uma, tá? De preferência, versões antigas, tá? Eu salvo da 2000 porque é paranoia mesmo. Mas vocês podem, de preferência, salvem. Se salvarem na 2013 já tá bom, porque não é muito difícil você achar uma versão do AutoCAD mais antiga que a 2013 hoje, tá? Eu não recomendo salvar na 2018 porque ainda tem pessoas que usam versões mais antigas que a 2018. Então, salvem da 2013 para baixo, de preferência, por quê? Porque acontece muito da pessoa desenvolver o desenho numa versão nova do AutoCAD e depois ter que abrir o arquivo DWG numa versão mais antiga. Tá? Então, deem preferência para sempre salvar os arquivos do AutoCAD em formatos de versões mais antigas. Tá? Então, aqui eu estou salvando na versão 2000, mas vocês podem salvar de preferência da 2013 para baixo. Bom, aqui eu estou com o grid habilitado. Se eu quiser, eu posso desabilitar a visualização do grid para que vocês possam enxergar melhor.
Gente, a maior parte dos comandos eu dou através da barra de comandos, mas não tem problema nenhum de vocês executarem um comando através do Ribbon ou através do botão direito. Tá? São outras duas formas de você inserir um comando no AutoCAD. Tá? Vantagens e desvantagens de uma forma e de outra. No Ribbon, você tem que memorizar os nomes dos comandos em inglês. Tá? Mesmo que você utilize uma versão em outro idioma, e é importante destacar que na maioria dos casos, dos tutoriais, mesmo que estejam em outro idioma, você vai observar que os nomes dos comandos ainda estão em inglês. Então, por isso que eu sempre recomendo para baixarem o AutoCAD na versão do idioma em inglês. Tá? E mesmo que você vai consultar, por exemplo, a apostila do PET da Engenharia Civil, que é um dos materiais que eu disponibilizei para vocês em português, a respeito de AutoCAD, e vocês vão ver que os nomes dos comandos estão todos em inglês. Então, se vocês baixam a versão em português do AutoCAD, na barra de comandos, você só vai conseguir executar um comando num primeiro momento se o nome desse comando estiver em português. Então, mas como que eu posso executar o comando em inglês na versão em português? É possível? É possível. Mas aí você vai ter que colocar sempre um underline na frente do nome do comando em inglês. Tá? E na versão em inglês você não tem que se preocupar com a tradução do nome do comando, quando você for usar a barra de comandos. No Ribbon também vai estar tudo traduzido. Tá? Então, e pode ser que no tutorial isso, e quando você for estudar o material em português, isso cause alguma certa confusão na hora de trabalhar com o programa, tá? Se você baixou ele em português. Você pode identificar um comando ou outro pelo símbolo, né, no Ribbon, mas pelo texto, isso pode gerar uma certa dificuldade na hora de aprender a usar o programa. Bom, então, para a gente desenhar a nossa primeira linha, eu quero desenhar um fio fase, tá? Eu vou ativar o modo orto para que a minha linha fique retilínea. Eu posso, onde que está o modo orto? O modo orto ele está situado aqui nessa barra inferior de comandos, e eu posso executar o modo orto de duas formas. Eu posso executar, o modo orto é esse ícone aqui, tá? Ele serve para desenhar linhas em 90 graus, e eu posso executar o modo orto clicando sobre esse botãozinho, sobre esse ícone, ou ainda eu posso digitar F8 para poder executar esse comando. Esses menus aqui da parte inferior direita do AutoCAD são super importantes porque você pode executar os comandos desses menus simultaneamente a um outro comando de desenho para auxiliar você num desenho. Tá? Eu vou fazer isso ativando o comando linha. Né? Então, eu vou desenhar a minha primeira linha, dei o primeiro ponto, e eu vou ativar agora o modo orto. Tá? Ó, eu posso executar o modo orto simultaneamente à execução do comando linha. Né? Para quê? Para desenhar minhas linhas em 90 graus retilíneas, né? Horizontais e verticais. Então, vou desenhar a minha primeira linha. Aqui é importante destacar, se eu quiser que essa linha tenha um tamanho definido, vamos supor, eu quero desenhar uma linha de 1000 unidades de medida. Então, como que eu vou definir esse tamanho exato? Tá? Eu vou fazer aqui uma linha com tamanho exato, para que vocês possam entender um pouquinho melhor do sistema de coordenadas do AutoCAD. O AutoCAD ele trabalha tanto com coordenadas cartesianas quanto com coordenadas polares. Então, para poder trabalhar com coordenadas cartesianas, o que acontece? Ele tem uma referência do sistema. Então, para que os pontos do desenho não sejam vinculados somente a essa referência única do sistema,
eu vou sempre trabalhar com coordenadas relativas. Eu vou utilizar o arroba para que o meu próximo ponto seja definido em relação ao último ponto que eu trabalhei. Ou seja, ele vai ser definido em relação ao primeiro ponto da linha. Então, se eu quero desenhar 1000 unidades na vertical, abaixo ou acima do meu primeiro ponto da linha, eu vou fazer o quê? No meu caso, eu vou fazer para baixo essa linha. Então, eu vou digitar um arroba, 0, vírgula para separar as coordenadas e menos 1000, porque eu quero contar as unidades para baixo. Ó, dei um Enter para poder finalizar o comando. Dessa forma, eu desenhei uma linha de 1000 unidades de medida utilizando coordenadas cartesianas. Se eu quiser desenhar uma linha utilizando coordenadas polares, né, a mesma linha, eu vou fazer o quê? Eu cliquei ali num ponto qualquer para poder desenhar o começo da minha linha e eu vou agora trabalhar com as coordenadas relativas. Aí, no caso das coordenadas polares, elas são representadas de que forma? Através do módulo, que é o tamanho da linha, né, a distância, e o ângulo de inclinação daquela linha que eu estou desenhando. Então, para poder representar um objeto em coordenadas polares, nesse caso eu quero desenhar uma linha vertical de 1000 unidades de medida e que seja desenhada para baixo do ponto que eu acabei de clicar. Então, eu digitei o arroba, eu vou colocar o tamanho da linha que eu desejo, que é o 1000, e eu vou digitar um símbolo de menor para poder representar o ângulo, e eu vou colocar a informação do ângulo que eu desejo. Nesse caso aqui é o 270. Por quê? Porque eu quero uma linha vertical para baixo. Então, vou dar um Enter. Tá? Gente, até aí alguma pergunta? Então, aqui apresentei duas formas de desenhar uma linha, mas eu tenho uma pergunta para vocês. Se eu imprimir essa linha em escala natural, qual que vai ser o tamanho dela? Qualquer uma dessas duas linhas que estão desenhadas no momento. Quem que sabe responder? Vamos ver aqui. Quero ver quem é que está acompanhando. Qual vai ser o tamanho das linhas no papel, caso eu resolva imprimir essas linhas numa folha em escala natural? Qual vai ser o tamanho do desenho das linhas no papel? Um metro, né? Por que que vai ser um metro? Alguém prestou atenção nessa parte? Acho que para sair a resposta certa, alguém prestou.
1.000 unidades de 1 milímetro, isso, né? Então, o pessoal tá esperto aqui, ó, né? Viram que a configuração do desenho foi toda em milímetros e que a linha tinha 1.000 milímetros, exatamente, tá? Bom, então, eu coloquei aqui as linhas com o tamanho de 1.000 metros, tá? Mas tenho uma notícia para vocês, que pode ser bom na hora de executar os desenhos dos diagramas. Para diagramas, nós não precisamos nos preocupar com o tamanho do desenho, né? Eu fiz aqui o exemplo de 1.000 unidades somente para relembrar como se usa o sistema de coordenadas cartesianas do AutoCAD, tá? E como se trabalha com desenhos longe da referência, ou que eu não esteja vendo a referência no momento, tá claro? Para poder acessar a referência do meu sistema de coordenadas do AutoCAD, eu tenho que dar um zoom extens, né, sem nada desenhado na tela, para poder acessar o local onde os eixos x, y se encontram na tela. Tá claro? Bom. Então, aqui eu tenho duas linhas iguais, né? Duas linhas que vão servir de fio-fase. E eu posso, já que eu tenho duas linhas, apesar delas não estar em locais próximos, né? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso aplicar alguns comandos de formatação, tá? Que comandos são esses? Comando move, tá? Eu selecionei, então, normalmente é melhor você selecionar um objeto antes de executar algum comando, tá? Não tem problema nenhum se você selecionar depois para alguns comandos específicos, mas no geral é melhor sempre selecionar o objeto antes e depois executar o comando que você deseja. Bom, então eu selecionei aqui meu objeto, eu vou mover ele agora. Eu vou mover ele para cima da outra linha, porque eu quero deslocar esse objeto depois, tá? A uma distância pré-determinada da linha que eu coloquei ele em cima. Então, eu vou mover esse objeto, ó. Estão vendo que apareceu um quadradinho laranja ali na tela? E apareceu uma mensagem chamada endpoint. E quem que observou isso? Bom, o Guilherme respondeu que sim. Então, quando aparece essa mensagem endpoint e quando aparece essa linha tracejada aqui de rastreio de pontos, o que isso significa? Significa que eu tenho dois comandos desse menu aqui da barra inferior ativados. Que comandos são esses? O Object Tracking, que é esse comando aqui, que tem o ângulo, ele serve para rastrear pontos com o Object Snap. Ó, pode ver que eu desabilitei ele agora, ó. Eu não consigo mais perseguir o ponto utilizando o Object Snap, eu simplesmente faço o Object Snap, ele só é ativado quando eu posiciono o meu mouse perto do ponto que ele se propõe a rastrear, tá? E eu tenho o Object Snap. O que é o Object Snap? É um comando de rastreio de pontos. Então, eu vou mapear aqui no meu desenho quais são... eu vou mapear no meu desenho determinados... eu vou mapear no meu objeto determinados pontos, tá? No objeto desenhado. Então, aqui, ó, por exemplo, eu mapeei o ponto médio, mapeei o ponto de fim de linha, tá? E eu ativo esse comando de mapeamento de pontos de um objeto através do F3 ou clicando aqui nesse
quadrado com um quadradinho menor, tá? Na barra do canto inferior direito da minha tela. Em algumas versões do AutoCAD, esse menu ele está posicionado no centro, tá? Então, pode variar. Gente, uma coisa que eu não perguntei, alguém tem Mac? Alguém está usando o AutoCAD no Mac OS? Sistema no computador Apple? Porque a interface varia. É importante que vocês me avisem. Todo mundo Windows, então. E tem alguém com Linux? É importante vocês avisarem essas coisas, tá? Quem tem Linux, aí utilize o OpenCAD nessa disciplina, tá? Eu não vou conseguir ensinar, né, o OpenCAD para quem utiliza o Linux, aí vocês vão ter que procurar para quem tem o Linux, vai ter que procurar o tutorial por conta, mas eu recomendo que use o OpenCAD porque eu consigo abrir os arquivos que vocês forem utilizar nos desenhos sem incompatibilidade, tá? O AutoCAD ele abre sem problema os arquivos feitos no OpenCAD. Então eu consigo avaliar todas as tarefas sem problema nenhum. Bom, então voltando aqui à parte dos comandos de rastreio, né, do AutoCAD, eu estava mostrando para vocês a respeito dos comandos Object Snap e Object Tracking, né? São comandos que são super importantes para a gente utilizar na hora de fazer a formatação de um objeto, de fazer o deslocamento de um objeto, tá? Para a construção de blocos. São comandos super importantes para a gente utilizar no desenho, tá? Porque são comandos que vão rastrear e mapear pontos, vão auxiliar no alinhamento de elementos de desenho, vão rastrear e mapear pontos de um elemento de desenho para que a gente possa fazer o alinhamento ou uma configuração, uma formatação de forma mais simples, tá? Eu vou ativar primeiro o Object Tracking aqui, porque eu quero fazer um alinhamento, então é importante que eu ative o track, tá? Para fazer referência ao ponto que eu tomei como referência de alinhamento do objeto anterior. E no caso do Object Snap, é interessante que eu verifique quais são os pontos que eu quero mapear num objeto, tá? Então aqui, ó, ao lado do botão do Object Snap, eu tenho uma setinha que contém opções daquilo que eu quero mapear utilizando o comando Object Snap. Então, ó, se eu tenho, por exemplo, a circunferência, eu posso mapear o centro de uma circunferência. Então, eu vou selecionar essa opção. Ou o centro geométrico de qualquer outro polígono, tá? Eu posso mapear pontos em geral, aí eu vou selecionar a opção Node, tá? Se eu quero mapear um ponto isolado, esse comando ele vai ser importante na hora da gente dividir, por exemplo, uma linha em segmentos, tá? Esse comando é interessante. Intersecções, tá? Também mapeamento de intersecções é interessante, mapear linhas perpendiculares entre si, tangentes de circunferência, tá?
Tem uma série de opções de pontos que eu posso mapear utilizando o Object Snap. Por padrão, normalmente a opção do endpoint já vem selecionada, o midpoint é o ponto médio de objetos, tá? É uma opção também que é interessante estar habilitada. É bem utilizada. Bom, então, como vocês podem observar, eu estou executando tanto o Object Snap quanto o Tracking, né, com o comando Move acionado. Eu ainda não dei nenhuma instrução do Move. Eu vou começar a fazer isso agora. Por quê? Porque primeiro eu habilitei o Tracking e o Snap. Aí agora eu vou especificar o Base Point. Tá? Notem que na barra de comando sempre aparece uma instrução de execução daquele comando que você acionou. Então, eu vou selecionar aqui, ó, eu vou mapear o meu Base Point utilizando o Object Snap. O que é o Base Point? É o ponto de referência para eu mover aquele elemento, é o ponto de referência para eu fazer a formatação daquele elemento. Então, eu vou selecionar aqui o ponto de fim, tá? Então, ó, para eu utilizar o tracking, tá? Aqui eu estou no modo orto, então eu só consigo andar na horizontal e na vertical. Se eu desabilitasse o modo orto, ó, aí eu poderia andar também em linhas inclinadas. Eu vou fazer aqui, ó, uma linha com o tracking rastreado sem o modo orto. Aí o que acontece? Ó, eu vou alinhar o meu ponto movimentado, o meu objeto movimentado com o ponto de referência que eu defini com o Object Snap e Tracking, né? Eu vou alinhar o base point do meu objeto movimentado com o objeto de referência, tá? Eu posso deixar no orto também, nesse caso aqui, para esse desenho que eu estou fazendo, sim, tá? Então, eu vou deixar aqui no orto para ficar mais fácil. Só queria mostrar o tracking para vocês. E eu quero deslocar as minhas linhas a uma distância pré-determinada. Eu vou deslocar em 300 unidades para a direita. Desloquei. Aí aqui, ó, o que está pedindo agora? Pede para selecionar novos objetos comando Move. Não quero mais aplicar o Move. Eu posso sair com o ESC. Tá? Então, tem várias formas de você executar o comando. Se eu já tenho a linha desenhada e eu quero copiar essa linha a uma distância pré-determinada, eu posso utilizar o comando copy. Aí eu vou seguir instruções muito parecidas com as do comando move. Selecionar um base point, vou selecionar um diferente agora, e eu vou desabilitar o orto, tá? Só para mostrar para vocês, ó, posso usar o alinhamento do tracking, tá? O tracking, ele é bom também, às vezes, para você selecionar um ponto que não é possível de rastrear, que você com o Snap não consegue mapear, mas eu quero que esse ponto esteja alinhado com um ponto, com um ponto do objeto, né? Com o endpoint do objeto, por exemplo. Então, o tracking ele acaba sendo útil para essas horas, tá? Eu posso usar ele junto com o Snap para poder selecionar, fazer o alinhamento do ponto que eu desejo iniciar o meu desenho ou fazer uma formatação. Então, no caso aqui da minha cópia, né, eu selecionei o base point, né, o ponto de movimentação do meu objeto, de formatação do meu objeto, ponto de referência de modificação do meu objeto, e eu vou agora ou selecionar a distância de deslocamento ou selecionar o próximo ponto. Ou ainda eu posso fazer cópias matriciais, né, com a opção Array, tá? Então, no caso, eu quero só deslocar o meu objeto a uma distância pré-determinada. Então, eu vou colocar a distância no meu objeto, que é 300,0. Tá?
Quer conferir essas medidas para ver se estão todas certas? Eu vou utilizar o comando measure geom, tá? Que eu tenho uma régua para poder medir distâncias, áreas, volumes, perímetros, tá? Raios e por aí vai. No caso, eu quero medir a distância. Eu vou medir a distância entre dois pontos, aí eu vou mapear esses pontos com o snap. Ó, então a distância de deslocamento está em 300 milímetros. Normalmente, a medida que aparece aqui nos dados, aparece resultante da aplicação do comando measure geom, é dada nas unidades de medida configuradas do desenho. Tá? Você pode alterar essas unidades, mas não é recomendável. Por padrão, a medida apresentada aqui, a medida resultante da aplicação do comando measure geom, normalmente contém as mesmas unidades de medida da configuração feita no início do desenho através do comando units. Gente, tá claro? Tem aí alguma dúvida? Bom, mostrei aqui para vocês hoje, então, layers, desenho, alguns comandos de desenho, um comando de desenho, dois comandos de formatação, os comandos de alinhamento e, por fim, eu vou mostrar para vocês a parte de criação e elaboração de blocos, tá? Com isso, eu vou mostrar também automaticamente alguns comandos de desenho extras, tá? Por exemplo, eu quero criar um fusível. Eu quero criar um fusível, então já vou acionar aqui a minha layer de proteções. Eu deixei em laranja, eu vou deixar com outra cor aqui para chamar mais atenção. Deixa eu traço gerador com laranja. Então, eu vou acionar aqui a layer de proteções para poder incluir os meus desenhos de proteção, os elementos de proteção já nessa layer. E eu vou fazer o desenho deixa eu ver o que é mais legal de eu fazer aqui para vocês. Eu vou fazer o desenho das chaves contatoras, tá? Dessas chaves aqui, ó. Deixa eu mostrar bem na tela. Essas chaves da contatora K1, né? Os comandos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Poderia fazer o relé térmico também, tá? Todas as proteções são alocadas na mesma layer, tá? É importante também eu já avisar isso para vocês na hora de organizar os desenhos. Fusíveis, contatoras, relé térmico, tá? Tanto do diagrama trifilar quanto do diagrama unifilar, tá? Aqui eu tenho os mesmos elementos, só que representados na forma unifilar, são elementos de proteção, tá? Então, vão todos alocados na layer de proteções. Na layer de proteção também vai alocado os disjuntores com as chaves seccionadoras, são esses desenhos aqui, tá? Esses símbolos aqui, ó, com as chaves e os quadradinhos que representam os disjuntores, tá? Bom, então, passando para o desenho das proteções, eu vou fazer aqui o desenho da contatora K, tá? Eu vou fazer o desenho da minha contatora utilizando uma polilinha primeiro. Tá? O que é o comando de polilinha? Polilinha, ele é um comando que ele serve para desenhar linhas compostas, né? Linhas mistas, linhas quebradas, tá?
Para isso que serve a polilinha, linha de elementos compostos. Então, eu vou desenhar aqui a minha chave, ativar o orto, e eu posso fazer uma série de coisas aqui na minha polilinha. Aqui eu vou desenhar uma linha de tamanho qualquer. Aí aqui eu já não vou mais ativar o orto, porque eu quero fazer uma inclinaçãozinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o tracking, eu posso deixar qualquer ângulo, tá? Aqui eu vou espelhar a minha chave, porque ó, a abertura da contatora, a inclinação e a abertura da contatora está numa posição diferente da que eu desenhei, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar. Ó, aqui eu vou dar o comando antes de selecionar o objeto. Selecionei o objeto, Enter. Agora eu vou rotacionar a minha chave e eu vou aplicar, e agora eu vou aplicar o comando trim. Por que eu vou aplicar o comando trim? Observem que essa linha horizontal, eu vou circular ela aqui só para que vocês enxerguem bem. Ó, essa linha horizontal aqui, ó, ela não existe nesse desenho aqui da chave contatora, certo? Ó, aqui eu tenho, deixa eu aumentar o zoom aqui da figura. Aqui eu tenho uma abertura na minha chave, certo? Conseguem observar? Então, como que eu vou fazer essa abertura no meu desenho, né? Se na minha polilinha eu fiz sem a abertura, fiz a polilinha de uma vez só. Aí agora entra a questão das estratégias de desenho. Você pode desenhar a inclinação separada e sem a linha que eu fiz, tá? Você que escolhe a forma de você desenhar. Então, e os comandos que você for aplicar. Eu poderia fazer o desenho dessa contatora aqui com comando linha. Não teria problema nenhum, tá? Mas eu preferi fazer com a polilinha, porque eu acho mais rápido assim. Então, eu vou dar uma limpada nessa minha polilinha agora. Eu vou selecionar a polilinha e eu vou aplicar o que comando? Eu vou agora aplicar que comando? Vou aplicar o comando trim. O trim eu gosto de aplicar ele sem selecionar o objeto antes, tá? Eu seleciono o objeto de aplicação, dou um Enter. Por que que eu selecionei o objeto antes? Porque quando eu seleciono o objeto, ou elementos dos objetos que eu quero aplicar o trim, eu seleciono primeiro a barreira do meu objeto, a barreira da linha que eu quero aparar. Tá? O que significa o comando trim? O comando trim, ele significa aparar arestas, ou seja, eu vou limpar tudo que tem em volta de uma determinada barreira do desenho. Então, o que vai acontecer? Se eu seleciono uma polilinha, então eu posso apagar qualquer elemento da polilinha que esteja limitado por duas partes da polilinha, tá? Então, se eu seleciono um objeto e eu aplico o comando trim, em primeiro lugar eu estou selecionando a barreira. Tudo que eu selecionei na primeira etapa corresponde à barreira.
Aí agora eu vou selecionar aquilo que eu quero aparar, né? Qual o trecho do meu objeto que está entre dois elementos de barreira que eu queira apagar. Eu posso apagar uma linha da própria barreira, tá? Que é o caso que é o que vai acontecer aqui. Por quê? Porque a minha barreira é constituída da polilinha. E o que eu quero fazer? Eu quero limpar uma parte da polilinha. É isso que eu quero fazer. E que parte da polilinha que eu quero limpar? Eu quero limpar a parte que está entre esse segmento e esse segmento de reta. Então, eu quero extrair essa linha. Ó. Aí, para confirmar a aplicação do trim, eu tenho que ter esse símbolo que está sendo exibido na tela, que corresponde ao símbolo com um xizinho ao lado do comando trim. Eu dou um clique, aí olha o que acontece. Terminei a execução do meu comando, a chave da minha contatora está desenhada. O que falta eu fazer para criar o bloco? Falta eu dar o texto, falta eu aplicar o comando de texto. Tá claro? Até aí tudo bem? Comando trim é um dos comandos que vocês vão apanhar um pouquinho mais para usar. Ele é um comando que no começo ele é difícil de usar mesmo, tá? Que a gente não, que muitas vezes não se entende bem o funcionamento dele. E ele significa o quê? Aparar arestas que estão em volta de uma determinada barreira, tá? Bom, então agora eu vou colocar o meu texto, né? Eu vou ativar a layer de texto e existem duas opções de texto no AutoCAD, tá? Isso é importante destacar para vocês. Existe o single text e existe o mText. O single text ele serve para escrever linhas únicas e no modo anotativo, enquanto que o multiline text ele serve para inserir caixas de texto no desenho. Particularmente, eu gosto mais de trabalhar com multiline porque ele é mais fácil de se configurar o tamanho em escala, tá? Você pode utilizar o comando Scale, que é um comando de formatação de desenho, para poder configurar o tamanho do multiline. E a edição, ela é mais controlada, tá? É só você dar 2 cliques na caixa de texto. Bom, e o multiline como que eu aciono? Através do comando mtext. Se eu digitar somente text na barra de comando, o que vai acontecer? Eu vou acionar o single text, tá? Então, aqui eu vou utilizar o mtext e eu vou colocar a pinagem na minha contatora. Dois. Notem que, ó, quando eu acionei o comando de texto, o que aconteceu? Aconteceu também de eu poder configurar o meu texto, tá? Eu vou mexer aqui no tamanho do meu texto. Aqui não mexeu no tamanho, então eu posso deixar para configurar depois, tá? Eu vou dar um OK, ó. Ele saiu bem pequenininho, né? Então eu posso configurar o tamanho de texto com duas opções. Eu posso aplicar o comando Scale. Selecionei a caixa de texto e eu posso configurar o comando Scale e ajustar o tamanho de texto para qualquer tamanho. Eu posso, por exemplo, deixar apagar isso aqui e depois copiar e fazer de novo. Vou aumentar um pouquinho mais, deixar assim bem grande. Ó, eu nem vi o tamanho da letra, só, e nem o fator de escala, só aumentei visualmente. De modo a deixar legível proporcionalmente ao tamanho do desenho.
Agora eu vou copiar essa caixa. E eu posso dar 2 cliques e editar. Posso diminuir também o tamanho da caixa, se incomodar. E eu posso editar o valor. Então, aqui eu fiz... Já vou copiar aqui também, porque eu quero botar o texto da contadora. Então, aqui eu já fiz o bloquinho da minha chave contadora. Tá? Eu fiz o desenho, eu não converti em bloco. Tá claro? Gente, até aí alguma dúvida? Bom, para finalizar a aula de hoje, tá? Nós vamos converter agora esse desenho aqui num bloco. Para poder converter num bloco, eu vou selecionar todos os elementos e eu vou aqui na opção no ribbon, na aba Insert, eu vou selecionar a opção Create Block ou Write Block. Eu tenho essas duas opções. Qual que é a diferença de uma ou da outra? Tá? A Create Block, ela vai criar o bloco para ser usado exclusivamente nesse desenho que você está trabalhando no momento. Enquanto que a Write Block, ela cria o arquivo DWG do bloco e você pode importar esse arquivo DWG para outros desenhos futuramente, caso você repita um projeto que, por exemplo, vai usar esse bloco, o que é muito útil para a gente, tá? Eu vou ensinar aqui a opção do Write Block, a configuração é basicamente a mesma das duas opções, a diferença é que vai gerar um arquivo no final que você vai ter que alocar numa pasta. Então aqui, ó, quando eu seleciono a opção Write Block, que é a opção W Block aqui da barra de comandos, você pode selecionar se você quer converter todo o desenho num bloco ou se você quer converter um único objeto do desenho no bloco. Então, no caso, eu selecionei os elementos do objeto. Eu poderia ter feito essa seleção mais tarde, clicando em cima desse link aqui, desse botão que eu estou mostrando na tela agora, nesse momento. É super importante que nós definirmos no bloco o base point, tá? O que é o base point? É aquele ponto de aplicação do comando que eu mostrei para vocês anteriormente, na execução do comando move e do comando copy. É o ponto de referência de aplicação de um comando, no caso do bloco, é o ponto que eu vou inserir, é o ponto que eu vou utilizar de referência para a inserção do bloco no desenho. Então, é super interessante que esse base point ele esteja sempre próximo de um elemento do desenho do bloco. Por exemplo, se eu vou selecionar como base point, eu vou selecionar a opção pick point, por quê? Porque eu vou escolher um ponto do objeto que eu vou converter em bloco como base point. Então, ó, eu posso selecionar, por exemplo, o endpoint aqui do terminal de conexão da contadora. Então, eu vou clicar nessa parte, aí ele já automaticamente dá as coordenadas no meu base point, tá? Não sei se vocês repararam, mas antes aqui estava como a origem do sistema configurada como base point. Não é bom isso, por quê? Porque você nunca sabe onde em que parte da tela que o desenho que você vai trabalhar foi iniciado, né? Então, ele pode estar próximo da origem, ele pode estar distante da origem. Então, por isso que é importante a gente colocar o base point de um bloco que nós formos importar para um outro desenho próximo do próprio bloco, tá? Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo de uma situação
que nós importamos blocos e nós utilizamos um desenho já pronto, desenho arquitetônico para o elétrico, né? A gente sempre faz o elétrico em cima de um arquivo de desenho arquitetônico. E é importante que os blocos do elétrico, por exemplo, o símbolo de representação da luminária, ele não esteja com o seu base point referenciado na origem do desenho. Por quê? Porque a planta do arquitetônico ela pode ter começado no ponto 100 mil por 100 mil, vamos supor. De coordenadas de 100 mil por 100 mil. E aí vai estar muito longe da origem. Então, o que acontece se eu inserir um bloco que a origem, que o base point esteja no 00 e o meu desenho está no 100 mil? Aí vai parecer que eu não tenho nada desenhado na tela, porque se eu der um zoom extends, porque aí o que vai acontecer? O desenho vai focar, depois que eu inserir o bloco, na origem. E aí vai sumir todo o desenho do arquitetônico da tela. Aí para eu buscar tudo que tem desenhado na tela, eu vou ter que aplicar o comando de zoom extends. Eu vou ter que levar um desenho para perto do outro e aí já eu acabo executando comandos sem necessidade. Então, é interessante, por isso que é importante que a gente selecione sempre o base point próximo do desenho do bloco. Que é o caso aqui, ó. Eu já escolhi aqui um terminal próximo do terminal de conexão da contatora. Agora eu vou salvar o meu bloco. Eu vou salvar esse bloco especificamente na área de trabalho, hoje só, por exemplo, chamar de contatora 1. A unidade de inserção do bloco é interessante deixar a mesma unidade do desenho que ele foi feito, né? Caso tenha necessidade caso você queira importar esse bloco para um desenho que ele foi configurado, por exemplo, em centímetros, aí você ou configura o fator de escala da inserção do bloco na hora que for inserir, ou você já modifica a unidade de desenho na sua criação, tá? Então, quanto a isso não tem grandes problemas, o importante é que conheça esse parâmetro para fazer a configuração correta do bloco na hora de utilizá-lo. Então, eu vou dar um OK e olha o que aconteceu com o desenho. Tudo que eu desenhei, tudo que foi agrupado, né? E se eu quiser inserir um outro bloco desse no desenho, como eu criei o bloco nesse arquivo, então ele já vai ficar armazenado aqui, ó, no histórico da opção Insert. Ou eu posso importar blocos de outros desenhos, e aí eu vou procurar aqui na minha pasta a contatora 1. Aí, aqui nas versões 2020 em diante, eu posso arrastar direto para a tela, né? Nas versões mais antigas, você vai simplesmente configurar esses parâmetros, aí vai dar um OK e vai inserir o bloco, tá? Bom, então, se eu quiser editar também os campos desse bloco, eu posso fazer o seguinte, eu posso desagrupar os elementos de bloco utilizando o comando explode e eu posso editar a pinagem, né? Porque o que o explode faz? Ele separa os elementos de bloco. Aí eu posso também copiar esse daqui e já criar a outra pinagem.
Só tem um detalhe, ó. Aqui, originalmente, ele não separou tudo. Por exemplo, ele não separou essa linha quebrada. Por quê? Porque isso aqui, originalmente, é uma polilinha. Então, o Explode, ele vai separar os elementos com base na forma como eles foram criados, tá? Se eu fizesse esse bloco aqui utilizando linhas, esses dois segmentos aqui estariam separados. Tá claro? Bom, aí agora o que que eu vou fazer para colocar a minha contatora? Eu vou mover para os cabos. Ó, e aqui eu vou dar o trim para fazer a abertura. Ah, tá, é que aqui é o bloco, então eu tenho que dar um explode. Aí eu tenho que dar o trim para fazer a abertura, né? Então aqui eu vou ter que dar uma limpada. Aí aqui, ó, no caso para aplicar o trim, eu vou ter que desenhar uma linha. Eu tô aqui na layer de texto mesmo, mas não tem problema, eu só quero é criar a barreira. Eu quero limpar isso aqui, aí eu apago a linha auxiliar e já fiz a primeira parte no meu desenho com as proteções, texto e alguns blocos, né? E alguns cabos. Gente, minutos finais da aula, alguma dúvida referente a esse final? Aplicação dos comandos, ficou alguma dúvida? Tem algum comando que vocês querem que repita o procedimento? Para poder entender bem a sua aplicação? Vocês acham que conseguem fazer o exercício? Hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Aí na aula que vem, eu gostaria que vocês já tivessem parte do desenho do diagrama feito, pelo menos o trifilar, para que possam esclarecer mais dúvidas, né, referente à aplicação dos comandos
e também para que vocês possam já aprender a aplicar, aprender a configurar a impressão dos desenhos sem escala. Tá? Então é isso que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai aprender a fazer a configuração da plotagem sem escalas para que vocês possam gerar o PDF da entrega. Tá claro? Essa parte da plotagem exige bastante etapas. Então, já venham com o dever feito para a próxima aula. E boa semana.